O estado geral das rodovias brasileiras teve uma piora no último ano, de acordo com a pesquisa da Confederação Nacional do Transporte. 63,8% da extensão avaliada apresentam alguma deficiência no pavimento, na sinalização ou na geometria da via. Também aumentaram os pontos críticos, aqueles que oferecem graves riscos à segurança dos usuários, como as erosões na pista, buracos grandes, quedas de barreira ou pontes caídas. Eles passaram de 221 no ano de 2012 para 250 agora em 2013. Nas rodovias que cortam Minas Gerais, por exemplo, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, 1.254 pessoas morreram. Os acidentes tiveram um aumento de 5% em relação a 2012. Qual o motivo desses acidentes? Será a imprudência dos motoristas? Qual a solução? Mais investimentos? Conscientização dos motoristas? Essa e outras respostas você vai saber agora. Não saia daí, o Alerta Geral está começando. Olá! Em 2013, o total autorizado pelo governo federal para investimento em rodovias foi de 12,7 bilhões de reais. Muito pouco, perto dos 355 bilhões de reais que a Confederação Nacional do Transporte estima que as rodovias do país precisem. Entretanto, apenas cerca de 33%, ou apenas 4,2 bilhões de reais foram pagos. Até o início de outubro de 2012, do total autorizado, 18,7 bilhões, foram pagos somente 9,4 bilhões de reais. Aproximadamente 50% do prometido. Prometeram, né? Será que essa falta de investimento é a grande causadora dos acidentes nas nossas rodovias? Para discutirmos o assunto, convidamos o administrador e presidente das ONGs, SOS Rodovias Federais e SOS Mobilidade Urbana, presidente do Conselho Empresarial de Política Urbana da ACI Minas, Associação Comercial de Minas Gerais, José Aparecido. A psicóloga, especialista em educação e psicologia do trânsito, mestranda pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais em promoção da saúde e prevenção da violência, coordenadora da Gerência de Educação para o Trânsito do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais, o DR Minas Gerais. Membro titular da Câmara Temática de Educação para o Trânsito e Cidadania do Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, Roseli Fantoni. E o coordenador de Operações Especiais do DETRAN, Ramon Sandoni. Temos também aqui o pastor e psicólogo Ronilson Lopes, que escreveu o livro Vença o Medo de Dirigir e Outras Fobias. Olha, além dos nossos convidados, nós contamos com a sua participação. Para enviar as suas perguntas e os comentários sobre o tema em questão hoje, sobre o trânsito, sobre as rodovias brasileiras, o telefone é 3209-3301, ou então você pode enviar o seu e-mail para o alertageral@redesuper.com.br. Temos também o nosso Twitter, e hoje no nosso Twitter nós vamos dar para vocês 2 desses livros, do Vença o Medo de Dirigir e Outras Fobias. Anote aí, @alertageraltv. Aqui o livro para que a gente possa hoje sortear. @alertageraltv. Você vai mandar aí o seu Twitter e você vai concorrer com 2 desses livros. Bom, eu gostaria de agradecer a participação de cada um. O tema hoje é muito interessante, mas é muito triste. É polêmico, bastante polêmico. Tomara que seja o mais polêmico, melhor ainda, porque o povo brasileiro precisa de coisa polêmica. Não é aquele negócio que você vai assistir na televisão e só sai sangue, não. Não, a gente aqui discute para acabar com esse sangue. Não é verdade? Então a gente fica triste com tudo que anda acontecendo, né, Aparecido? Aparecido que vai começar aqui a contar para a gente como é que é a estrutura das nossas estradas. Conta para a gente. Olha, esses números, Fernando, eles não são por acaso, né? O Brasil tem hoje... E se são verdadeiros todos eles? São verdadeiros, né? São verdadeiros e são realmente preocupantes.
O Brasil tem hoje uma indústria automobilística que produz carros cada vez mais potentes e mais modernos, né? Mas a nossa malha rodoviária continua a mesma de 60 anos atrás, com pouquíssimas e raras exceções. E essas raras exceções, nós podemos citar o caso de São Paulo, que tem uma malha rodoviária, sobretudo a malha rodoviária federal, de primeiro mundo, né? E não é por acaso que São Paulo tem 23 milhões de veículos e 8 vezes menos mortes em rodovias do que Minas Gerais, que tem 8 milhões de veículos. Então nós temos uma indústria automobilística que produz carros cada vez mais modernos e uma malha rodoviária que não foi construída para esse tipo de veículo. E essa matemática, né, aliada aos maus hábitos, à imprudência e uma série de outras coisas, a má formação de condutores, né, que muitas vezes não têm condições para pegar uma rodovia e enfrentar o trânsito de uma rodovia, que não é brincadeira, né? Então essa soma de fatores faz do Brasil, né, um dos países que mais matam no trânsito no mundo. Né? Então esses números não são por acaso, essa matemática toda aí. Eu sempre ouvi aquela história que no Brasil morre uma Coreia por ano. Nós temos guerra, é como uma guerra, mas eu acho interessante a gente pensar assim, o contexto e os vários fatores que compõem esse contexto. Bom, a gente já falou das estruturas. Elas não acontecem por acaso. Tem a questão da estrutura, quando, por exemplo, a gente compara uma cidade com outra, um estado com outro, a gente tem que verificar as peculiaridades, né? Não que isso justifique, mas a gente não pode comparar duas coisas diferentes. Por exemplo, quando a gente vê o estado de Minas Gerais, é o que tem a maior malha viária do Brasil, né? O maior malha federal do Brasil, que é justamente onde nós temos o maior número de acidentes. Concordo, temos estradas que foram construídas e não acompanharam toda a tecnologia. Nós temos hoje no mundo tecnologia que favorece os erros do ser humano e a gente sabe que o ser humano erra, né? Porque isso, a questão emocional, os fatores da dispersão, o medicamento que ele toma, isso tudo vai interferir na forma como ele conduz. Então, o ideal é que a gente arrebite que eles tomam nas estradas, arrebite, né? o excesso de trabalho, a falta da noite dormida, né? Que é necessário, tanto biologicamente quanto do ponto de vista psicológico, a questão da atenção, da concentração. Então, nós vamos somar todos esses fatores para a gente poder ter o que nós temos hoje no Brasil. Então, as coisas, elas não são por acaso. Então, a gente tem que considerar, não é um ponto, eu acho que é esse ponto mais outro. E até exemplificando a fala que foi colocada agora, por exemplo, a gente teve uma triste surpresa numa rodovia boa, considerada boa, por exemplo, a MG-010, aquela que vai para Confins, o aeroporto, agora ela está em obra, mas ela, quando ela não estava em obra, ela estava com uma excelente sinalização, pavimentação ok, padrão de primeiro mundo, e o que a gente verificou? Um excesso de velocidade e um aumento assustador do número de acidentes. Então, a gente vê que não é só isso. É isso mais uma série de outros fatores, né, que vão contemplar com uma qualidade do ir e vir com segurança. E o que você acha, Ramon? Qual a sua opinião? Bom, a gente aqui do Detran, da Polícia Civil, que tem o cargo de ser o órgão executivo do trânsito em Minas Gerais, após 87, 88, a Constituição, houve uma remodelagem, e hoje nós temos a função maior da punição, tanto administrativa quanto civil, aqueles acidentes, aquelas pessoas que insistem na desobediência da lei e se colocam na condição ativa de cometer um crime ou infração. Isso nos preocupa muito porque a gente tem visto que muitos dos acidentes são causados pelas atitudes dos próprios condutores. Fugindo um pouco das estradas, vamos para o ambiente urbano, a gente vê a quantidade de motocicletas que se envolvem em acidentes de trânsito. E é visível que a motocicleta do trânsito é o veículo mais frágil, mais sensível, e percebemos as condutas imprudentes, irresponsáveis, desleais que os motociclistas cometem dentro do trânsito. Os atropelamentos no centro da cidade, a alcoolemia com o volante. Isso tudo, via de regra, é grandemente impulsionado pela atitude do próprio condutor, e é essa visão que a gente tem de também partir da punição, passando pela educação, tentar mudar a cultura que existe hoje no país, que existe nos grandes centros,
Porque se comparar as rodovias de Minas Gerais, as rodovias do Brasil, quando a Europa, por exemplo, nós temos culturas diferentes. Na Itália, um país que eu trabalhei na Itália na polícia, lá eles têm a cultura de que não se viaja de carro, se viaja de trem, se viaja de ônibus, se viaja de avião. Então, o uso da via pública rodoviária para fim de deslocamento ela é bem menos do que o Brasil. Infelizmente, nós não temos essa condição de ter um trem, ter ônibus, ter avião e até transporte coletivo urbano para que se tire um pouco os veículos das vias, que seriam uma solução para tentar diminuir um pouco os acidentes. Interessante, só completando, eu estava vendo estatística, 90% dos deslocamentos no Brasil de pessoas é através da forma rodoviária. Então, é muita gente deslocando. E 65% do que a gente consome de produtos também é feito na parte rodoviária. Então, nós temos um deslocamento imenso, que também é um fator que leva a muitos acidentes, como foi colocado. Deixa eu dar um dado interessante.